Feliz sábado! Hoje vamos estudar o 11º tema da lição da Escola Sabatina. O tema é a Bíblia e as profecias. As profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. O historicismo adotado pelos adventistas do sétimo dia foi o principal método usado por estudantes das profecias bíblicas até o século XIX, especialmente entre os protestantes. A partir do século XIX, ele foi sendo substituído por interpretações alternativas como o futurismo e o preterismo. Esses métodos de interpretação tiveram origem na Contra-Reforma Católica, que foi utilizado para combater a interpretação historicista, feita pelos reformadores, que apontavam o anticristo como papado. E para nos conduzir no estudo dessa semana, nós teremos hoje, novamente, o irmão Wellington e o Anderson. Bom sábado! Estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus, para estudar mais uma vez a lição da Escola Sabatina, que essa semana está bem atrativo, né, Wellington? Para quem gosta de profecia aí do outro lado, vai ficar com água na boca, né? Porque a lição essa semana é maravilhosa, vai falar de muita profecia e também vai nos revelar que a Palavra de Deus, sem dúvida, ela é real, porque a história revela. Através da história, a Palavra de Deus é revelada, né? Mas antes de a gente começar, vamos fazer uma oração, Wellington? Obrigado, Pai, por tuas bênçãos, pela oportunidade de estarmos aqui, estudarmos a tua palavra por intermédio da lição da Escola Sabatina. Nos orienta com o teu Espírito, para que entendamos a tua palavra e a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Wellington, o tema da lição da Escola Sabatina dessa semana, como a gente acabamos de falar aqui, né, é a Bíblia e as profecias, né? O interessante é que o verso para memorizar dessa semana está baseado em um livro de profecia, Daniel, capítulo 8, 14. Que esse verso áureo, na verdade, esse verso da Bíblia, ele é a chave, a identidade do surgimento da Igreja Adventista, né? E esse verso diz: ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Então, Wellington, as profecias, elas são essenciais para a nossa identidade e missão, né? A gente tem um surgimento, a nossa igreja surgiu no final dessa profecia, né? E elas apresentam um mecanismo interno e externo para confirmar a exatidão da palavra de Deus. E o mais interessante, Wellington, que eu estava olhando aqui em São João 14, verso 29, Jesus diz o seguinte: disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creais. Então, olha que interessante, Jesus ele diz antes, para quando acontecer, a gente crê. Porque se ele falasse depois do acontecimento, quem ia crer, né? Então, daqui você já vê um método historicista de interpretar a profecia, né? Agora, Wellington, a pergunta crucial é: como podemos interpretar as profecias corretamente a fim de saber quando elas realmente aconteceram? Aí, Anderson, vem a questão da história, né? A história é muito importante. A gente viu na lição passada, falando da importância da história para a confirmação da Bíblia ou dos eventos bíblicos. Então, quando você me faz essa pergunta, que é realmente uma pergunta crucial, aí vem o que você já deu um toque aí, falando do método historicista, né? Esse método considera as profecias um cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando com o reino eterno de Deus. E a gente vê, por exemplo, na profecia de Daniel, nas profecias de Daniel, a estátua, a gente vai ver mais detalhadamente depois, a questão dos animais, a gente vê que há um escalonamento. Por exemplo, uma escala, por exemplo, a estátua vem cabeça, peitos, a parte do ventre, as pernas e pés. Note que há um escalonamento. E há também um escalonamento na parte dos metais: ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro. Então nós vemos aí que há um cumprimento progressivo. E a história acompanha isso aí. Wellington, domingo, né? O tema é o historicismo
e as profecias. Então aqui nós vemos, assim, eu falei como é que é esse método do historicismo. Esse método é fundamental e aplicado pelos adventistas do sétimo dia, né? Nós estudamos as profecias à base do historicismo. Agora, Anderson, eu quero te fazer uma pergunta. Falando da estátua novamente, de Nabucodonosor, quais aspectos do sonho indicam uma sucessão, como eu falei, um escalonamento contínua e ininterrupta de poderes ao longo da história? E de que maneira a própria Bíblia nos mostra como interpretar a profecia apocalíptica relacionada ao tempo do fim? O reino de Nabucodonosor é reconhecido como a cabeça de ouro. Portanto, se você analisar profeticamente falando, Daniel, ele colocou o reino da Babilônia como o primeiro. Então, se você, e no Daniel 2,39, lá diz: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino. Então, você vê que existe uma sequência após outra. Você vê, vai da cabeça, do peito, ventre, pernas, pé. Então, tem uma sequência, como você disse no começo do estudo, a profecia, ela segue uma sequência de um escalão mesmo, né? E ela vai, tipo, a história é uma linha contínua e a profecia vem se escalando na história. O interessante é que em Daniel 7:8, em vez da estátua, são usados agora símbolos de animais que representam os mesmos reinos. Tipo, a cabeça de ouro, que era a Babilônia, agora é um leão com 2 asas. O peito de prata, que era os Medo-Persas, agora é um urso com 3 costelas na boca. O ventre da estátua, que era de cobre, que representava a Grécia, agora representa um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. E as pernas, que era de ferro, que representava Roma, agora, e com 10 dedos, né, misturado em barro e ferro, agora é um animal terrível, espantoso, que também tem dentes de ferro como os pés da estátua, mas em vez dos 10 dedos, agora são 10 chifres. Então, olha que interessante. Portanto, a estátua de Daniel 2 e as sucessivas visões de Daniel 7 e 8 são um fundamento para a interpretação historicista protestante. E o interessante é que os adventistas ainda defendem até hoje esse método, né? Diferente de algumas outras denominações, nós seguimos o método historicista, né? Assim como Isaac Newton, o próprio Guilherme Miller e muitos outros. Ok. Então, Wellington, na lição de segunda-feira tem um tema que é fundamental para esse método historicista, né? É o princípio de ano. Agora, Wellington, em Números 14:34, Ezequiel 4:6, nesse texto, como Deus explicou o princípio de ano? Ezequiel 4:7 é muito fácil da gente entender, quando diz assim: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Né? Então, 3 elementos apoiam o princípio de ano nas profecias de Daniel e Apocalipse: o uso de símbolos, longos períodos de tempos e expressões particulares. Tá? Os animais e chifres não devem ser considerados de maneira literal. Preste bem atenção. Se não é de maneira literal, é uma forma simbólica, tá? Então, assim também, o dia, tá? É simbólico, representa anos. Então, as expressões, o uso de símbolos, a simbologia, os longos períodos de tempo, expressões peculiares, denotam isso aí, que a profecia deve ser estudada de forma simbólica. Na lição de quarta-feira, o tema, eu posso falar que está no nosso DNA adventista, né? O tema é o juízo investigativo. E aí tem um esboço aqui no nosso livrinho de estudo. O interessante é que você encontra, aqui está encontrado um apoio massivo entre todos os historicistas, desde a Reforma Protestante, que aí eu venho com Martin Lutero, John Wycliffe, John Hus, eu venho com o próprio Isaac Newton, que já tinha interpretado algumas partes dessa profecia, usando o método historicista dia-ano, né? Que as 2.300 tardes de manhã, ela teriam 2.300 anos, né? O interessante é quando você olha os esboço aqui, no capítulo 7, você vê a Babilônia como leão, você vê os Medo-Persas como urso, você vê a Grécia como leopardo, você vê Roma pagã imperial
como o quarto animal terrível e espantoso, e você vê Roma papal como um chifre pequeno. No capítulo 8, como eu disse, você já não encontra mais Babilônia, porque no capítulo 8 ela já tinha caído. Agora você vai ver a Medo-Pérsia não mais como um urso, mas como um carneiro. Você vai ver a Grécia não mais como um leopardo, agora como um bode. Roma pagã agora ela surge como um chifre vindo dos 4 pontos cardeal. E Roma papal, você vê um chifre pequeno, né? E ela se move indo em direção ao santuário. Agora, Wellington, quando você vai no capítulo 7, ele está vendo os animais ali terríveis, espantosos, ele está vendo o chifre pequeno se levantar contra Deus e contra a sua lei, contra o próprio povo de Deus. E aí o que acontece ali? O que está acontecendo no céu que deixou Daniel espantado e ele parou e olhou para o céu? Anderson, o que estava acontecendo no céu foi uma cena de juízo. Interessante que o profeta, ele estava vendo o chifre pequeno e de repente ele é levado para olhar para o céu. E um detalhe interessante, no céu aparece uma cena de Jesus mudando de local, tá? Representando Jesus saindo do santuário, do lugar santo para o lugar santíssimo, do santuário celestial. E isso é um detalhe importante, porque para acontecer isso aí, anteriormente na cena terrestre, o profeta vê o chifre pequeno perdendo o poder. E agora vem o bonito, né? Que a história mostra isso aí. Isso aconteceu no ano de 1798, quando houve a prisão do Papa Pio VI pelo general Berthier, que era o general do exército napoleônico. Né? Isso se completa em Apocalipse capítulo 13, verso 3. Tá? Um detalhe, dentro do princípio de ano, é que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. E aí você partindo do ano 457, que assim como Guilherme Lima e muitos outros que estudaram, entenderam que começa no ano 457, quando o rei Artaxerxes dá a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, você partindo dali, 2.300 anos, você vai chegar em 1844. Então vai muito além de 1798. Olha que interessante. Que aí começa sim a purificação do santuário, né? Na quinta-feira, Anderson, o tema é tipologia como profecia. Note que essa palavra tipologia é o chamado tipo e antítipo, tá? E ele mostra justamente que se conceitam em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento, fundamentados em uma realidade histórica, mas que apontam para uma realidade maior lá no futuro. Eu pensei assim em Abraão, por exemplo. Abraão foi um antítipo de Deus. Por quê? Abraão doou o seu filho, né? Isaac, por sua vez, eu pensei nele como um antítipo de Cristo, mas depois ele terminou sendo um antítipo dos seres humanos. Por quê? Depois que apareceu o Cordeiro. Né? Aquele cordeirinho, sim, seria o antítipo de Cristo. Né? Ele recebeu a graça. Ele recebeu a graça, muito bem. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Conforme em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, a quais eventos na história Paulo se referiu quando admoestou a igreja de Corinto? Como isso se relaciona conosco hoje? Então, se você parar para analisar, Paulo ele pegou a realidade histórica do êxito, ali, né, dos hebreus do passado, e ele pegou aquela experiência que eles tiveram, mostrando a realidade com Israel, mas o Israel espiritual dos últimos dias, né? Então, é interessante, ele mostrou que Deus, que inspirou Moisés a registrar esses eventos, tinha a intenção de que essas coisas fossem exemplos para nós hoje. Ele mesmo diz lá em 1 Coríntios 10, 6, exaltando assim o Israel espiritual, suportar a tentação enquanto viver nos últimos dias. Isso é fundamental, né? Agora, se você parar para ver também, quando você estuda a Bíblia, cada cumprimento que teve no passado apontou para uma realidade no futuro, né? Então, se você parar para ver aqui no livro de Mateus 12:40, o verso de Mateus 12:40, ali é representado Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da baleia.
E aí, qual apontava para essa realidade? Jesus ficou 3 dias e 3 noites morto ali na tumba, então era o tipo e o antítipo, né? Um apontava para o outro no futuro, né? João 19,36 também fala, né? Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Olha, quem falou isso aí foi lá no tempo de Davi, né? E lá, mas tem um cumprimento lá na frente, que era justamente Jesus, quando ele sofreu tudo aquilo, toda aquela via cruz dele, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados, conforme a profecia. E quando você vai para João 3, 14, 15 ali, quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala ali que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, porque as pessoas olhavam para aquela serpente de prata para ser curado das picadas da serpente, né? Assim também o Filho do Homem será levantado. Então é muito interessante, né? E Romanos 5,14 fala de Adão. Adão foi antítipo também. Adão, por intermédio de Adão, entrou o pecado no mundo. Então, e por intermédio de Jesus entrou a salvação. Adão apontava para Jesus. Interessante, né, Maria? E em João 1,29, Jesus ali, assim como no passado, desde o tempo antes do noviano se matava o cordeiro, apontando para aquele que viria, Jesus é agora apresentado por João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê a sombra encontrando com a realidade, né? Então, em cada um desses casos, Jesus e os escritores do Novo Testamento aplicaram a interpretação desse tipo e antítipo, que permite que o significado profético se destaque. A profecia, né? Dessa maneira, eles apontam para um cumprimento maior da realidade histórica. Por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí aparece Jesus. Lindo, né? Estamos finalizando com sexta-feira. Eu quero deixar uma mensagem para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. As profecias, elas nos dão uma certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Embora o mundo esteja passando por momentos tão difíceis, tão tumultuados, mas acredite, Deus nos ama, Ele está no comando, Ele é dinâmico e não deixa que seu povo pereça por falta de conhecimento. É crucial entender o estudo dessa semana que a cena do capítulo 7 de Daniel ali, representando o juízo, ela começa no final dos 260 anos. E aí quando você vai para o capítulo 8, ali também mostra a purificação do santuário, e se você fizer uma análise crítica mesmo do estudo dessa semana, você vai entender que nós estamos no fim. Para quem estuda a profecia e entende, nós estamos no fim mesmo, Wellington. E falta pouco mesmo para Jesus voltar, porque essa cena de juízo, ela termina com o estabelecimento do reino de Deus. Agora, você quer fazer parte desse reino? Você quer fazer parte dessa família? Porque o final dessa história é um final feliz, mas quem vai decidir esse final é eu e você, a minha e a sua escolha, né? E que você escolha ficar do lado de Jesus, do lado da vitória, né? Porque esse reino já é ganho, né, Wellington? Vamos fazer uma oração final? Vamos? Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, estudá-la e analisando ali, Pai, nós vemos que o Senhor está no controle da história. E assim como o Senhor começou, o Senhor irá terminar, e o término dessa história é um lar de amor, de esperança, de paz, é um lar eterno, é um reino eterno, como diz a profecia, Pai. Que todos nós que estamos aqui possamos fazer parte desse reino, e aqueles que estão do outro lado da telinha também, Pai, abençoa a família de cada um, a cada pessoa representada ali, e que cada um possa entender que o Senhor está voltando e que esse reino em breve será estabelecido. Pai, obrigado por essa missão. Eu agradeço pelo Senhor Jesus. Amém.